A paz do Senhor Jesus, seguidores de Cristo. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje iniciando mais uma lição, a lição de número 5. Espero que esteja tudo bem com vocês. E vamos dar início então à nossa aula, né? O nosso tema de hoje é Adão, a imagem de Deus. Para dar início, vamos para o nosso texto bíblico, que se encontra em Gênesis, capítulo 1, nos versículos 26 e 27. E nos diz assim a palavra de Deus na versão ARA, né? Almeida Revista e Atualizada. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que nos diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém, pessoal? Quando a Bíblia diz, imagem e semelhança de Deus, quer dizer que nós somos parecidos com Deus, Nós somos parecidos com as suas características, com o seu caráter. Não significa a forma física, porque nós sabemos muito bem que Deus, ele é grande e ninguém o viu a não ser o Filho, mas ele nos amou e nos fez parecidos com ele. Amém? Nosso primeiro tópico tem o seguinte título: você se parece com quem? Desde que quando nascemos, pessoal, nós somos comparados com alguém. Hoje as pessoas nos comparam com o nosso pai, com nossa mãe ou com alguém da família. Sempre tem aquela pergunta, em todas as idades, Desde quando a gente é criança até quando a gente é velho, Você se parece com quem, Com quem ele parece, com quem ela parece, Nós somos comparados a vida toda, Essa situação, geralmente, ela se refere a uma imagem exterior, uma imagem de fora. Mas talvez você possa não ter a cara de alguém da sua família, O rosto de alguém da sua família, mas o seu modo de agir, o seu jeito representa que você tem alguma relação de parentesco. E lá em Gênesis, capítulo 1, a palavra de Deus nos diz no versículo 26 o seguinte, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando na palavra de Deus diz imagem, conforme a nossa semelhança, é importante nós lembrarmos que as palavras imagem e semelhança, elas são sinônimas, ou seja, elas possuem o mesmo significado. E com isso, nós podemos entender que Deus estava enfatizando que nós somos sua imagem e semelhança, Então nós nos parecemos com Deus, Mas vamos lá. Nós podemos somente ser íntimos de alguma pessoa que nós possuímos algum parentesco, que a gente possui alguma relação de um tempo maior, Geralmente a gente possui mais intimidade de alguém que é nosso parente, não é verdade? Por exemplo, o nosso pai, nossa mãe, no caso dos casados, O esposo ou a esposa. Então a gente tem mais intimidade com alguém que é nosso parente. E com Deus não é diferente. Sabe por quê? Porque nós somos os seus filhos, nós somos a sua imagem e semelhança. Nós nos parecemos com Deus, com Jesus. Nós temos seus traços, suas características, e essas características devem se refletir, na verdade, em nossa vida, nas nossas ações, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, em tudo. Logo, então, se somos filhos de Deus, nós nos parecemos com Ele. Porém, é importante lembrar o seguinte, pessoal, todo homem, ele é criatura de Deus. Agora, para ser filho de Deus, para a gente se parecer com Deus e para ser filho de Deus, o homem precisa crer, ele precisa confiar que Deus entregou o seu único filho, Jesus, para se entregar por nós, morrer no nosso lugar. E hoje nós sabemos que Jesus vive e reina para todo sempre. Então é importante, para ser filho, nós precisamos aceitar a Cristo e crer e confiar que Deus entregou o seu único filho por amor de nós. Amém? Sabe por quê? Lá em João, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Vamos refletir, pessoal? Que imagem as pessoas fazem de mim?
Será que elas veem Deus através da minha vida, das minhas atitudes? Né? Porque assim como nós falamos no tópico anterior, nós nos parecemos com Deus. E a gente colocou aqui, né, no slide, eu e você igual a Deus. Mas não é sermos iguais a Deus no sentido físico, no sentido completo. Seria sermos iguais a Deus no sentido de ter suas características refletidas em nossas vidas, né? As características de Deus em nós, o seu amor, né, o seu cuidado, a sua paciência, tudo, as características de Deus precisam se refletir em nós. Por isso que nós somos semelhantes a Deus, nós somos feitos semelhantes à imagem de Deus, né? E o nosso próximo tópico diz o seguinte: o que eu faço aqui? Será que eu estou aqui por acaso? Será que minha vida não tem nenhum sentido? Às vezes muitos se deparam com essas perguntas, né? E o que muitos têm acreditado, pessoal, e acreditam, né? É que estão aqui nessa terra sem nenhum propósito, que eles estão aqui por acaso, e então eles vivem a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. E não foi isso que Deus nos ensinou. Ele não nos criou sem nenhum propósito, sem nenhum plano. Nós somos suas criaturas, nós somos seus filhos, e ele nos escolheu antes mesmo de nascermos. Ser parecido com Jesus, pessoal, é ter a missão de levá-lo ao maior número de pessoas que conseguirmos. É algo que a gente bate na tecla há muito tempo, mas que é a pura verdade. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Por isso, pessoal, nós insistimos tanto. É importante que você e eu tenhamos uma vida íntegra e reta diante de Deus. Por isso, nós insistimos. Busque a Deus, ore, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de leitura da palavra, uma vida de jejum. Busque a Deus. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. E ainda mais agora que nós aprendemos que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ou seja, então nós devemos refletir a Deus através de nossas ações, de nossas atitudes. Mas isso tudo não é suficiente se nós não tivermos o amor. Por isso, além de tudo, pessoal, tenha amor pelo próximo. Amém? O mundo, as pessoas lá fora podem ser transformadas através de você, pelo poder e pela graça de Deus. Amém? Nosso próximo tópico, meninos versus meninas. É um tópico bastante sério, pessoal, mas que a gente não pode deixar de falar. Deus não criou apenas o homem, não é verdade? Ele viu lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, nós já lemos, ele viu que não era bom que o homem vivesse só. Então o que Deus fez? Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, né, nosso primeiro pai terreno. E de uma de suas costelas ele criou a mulher para ser sua companheira, sua ajudadora, sua auxiliadora, visando futuramente a constituição, né, da família. Né? A constituição da família começou ali, no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher. Por isso, pessoal, não é certo que homens e mulheres vivam em guerra. Talvez nessa fase de vocês, da idade de vocês estranhem o comportamento do sexo oposto, né? Talvez as meninas achem o comportamento dos meninos estranho, ou os meninos achem o comportamento das meninas diferente, estranho. Mas isso nada mais indica a diferença existente entre vocês. Os gostos, as diferenças existem. Isso depois vai servir para que vocês se tornem bons companheiros. Somos diferentes? Sim, mas para Deus nós temos o mesmo valor. Deus não ama mais o homem porque o homem foi criado primeiro, e Deus não ama menos a mulher porque a mulher foi criada depois. Pelo contrário, Deus ele nos ama incondicionalmente porque ele entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para se entregar por nós e morrer por nós naquela cruz. E outra coisa, pessoal, Deus nos fez macho e fêmea, homem e mulher. Não existe meio termo. E o homossexualismo é contra a palavra de Deus. Nós sabemos disso, que Deus não se agrada. E é algo que tem sido cada vez mais difundido, mais esperado nos dias de hoje. Isso é como se o ser humano dissesse o seguinte, que ele não gostou daquilo que Deus fez. É falado que as pessoas que nascem, é falado o seguinte, as pessoas que defendem o homossexualismo dizem que as pessoas já nascem assim, ou que até mesmo elas têm o direito de decidirem qual sexo escolher depois que estiverem mais velhas. Escolher aquele sexo com o qual ela se identifica, com o qual ela se sente mais à vontade, mas nós sabemos que não é assim, pessoal. Onde a biologia fecha
Ideologia de gênero não abre. Deus, ele fez tudo da forma mais perfeita que existe. Se você é homem, se alegre, porque foi Deus que te criou. Se você é mulher, se alegre, porque foi Deus que te criou assim. Não existe meio termo. Amém? É importante que vocês saibam disso. E além disso, nos dias de hoje a gente vê também muitos homens que pensam que se a mulher deve ser submissa, eles podem se aproveitar disso. Mas segundo a Bíblia, a mulher deve sim ser submissa ao marido. Porém, ao homem, ele também tem uma responsabilidade. E a responsabilidade do homem é de amar, é de cuidar da mulher, assim como Cristo amou a igreja. Olha isso, pessoal. Como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua própria vida. Então, assim, a responsabilidade do homem é muito grande. Então, é importante que nós não venhamos a relativizar esse conceito de submissão. A mulher deve ser, sim, submissa ao marido, porque está na palavra de Deus. Mas o homem também não deve se aproveitar disso. Amém? Criatura versus Criador. Nós somos criaturas feitas por Deus, não é verdade? Então, ele é o nosso Criador. Porém, nos dias de hoje, muitos eles querem ditar as regras, irem contra o seu Criador. Um dos exemplos disso é o que a gente já citou anteriormente, o homossexualismo, e contra o Criador, e contra a criação, aquilo que Deus fez. E isso é tão sério, porque quando o homem não obedece a Deus, significa que ele não acredita que Deus existe, e nem acredita no poder de Deus. Então, querido seguidor, sempre obedeça a Deus, sempre. Isso é uma forma de amor. Isso demonstra que você reconhece a Deus como seu Criador. Nunca pense que você pode desafiar a Deus ou até mesmo se achar suficiente, sabe por quê? Porque são as misericórdias de Deus sobre nós que são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã pelas nossas vidas e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Quando Lúcifer decidiu ser maior do que Deus, ele foi expulso do céu, ele e seus anjos. Isso é um exemplo bem claro a respeito da criatura do seu Criador. Então, pessoal, não queira ser acima do que Deus, ir contra a Deus, que é nosso Criador. Sempre obedeça a Deus, porque isso é uma forma de amor. Amém? Nosso próximo tópico. Pare, atenção e siga. O semáforo, nós sabemos que ele serve para orientar o motorista, o momento certo de parar, o momento de diminuir a velocidade e o momento de avançar. Isso com o intuito de evitar acidentes. Na nossa vida cristã, nós também devemos estar atentos ao semáforo. Mas que semáforo que é esse, não é verdade? Vamos lá então. No caso do sinal vermelho, são situações que desagradam a Deus e que vão contra a vontade de Deus, como por exemplo, beber, fumar, drogas, a violência, a pornografia, que são coisas que desagradam e vão contra a vontade de Deus. Então nós devemos parar quando estivermos de frente a essas situações, de frente a essas ocasiões e não prosseguirmos. Devemos estar atentos, pessoal, no caso do sinal amarelo, para não nos perdermos na caminhada com Deus, sempre observando a sua palavra e não deixando que nada nos influencie. E no sinal verde, no caso do sinal verde, né, devemos sempre seguir, obedecendo a Deus, obedecendo a sua palavra e o amando acima de tudo e também amando o nosso próximo, porque assim que ele nos fez e foi assim que Jesus fez e nós somos a sua imagem e semelhança. Amém? Para concluir, Deus te ama muito. Sabe por quê? Porque Ele te fez imagem e semelhança dEle. Pensa, Deus nos ama demais. E saiba que Ele tem grandes coisas para a sua vida. Ele te ama e deseja ter um relacionamento com você. Então abra o seu coração e deixe Deus usar você para ser uma bênção na vida das outras pessoas. Amém? Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode voltar o vídeo. Qualquer dúvida também pode chamar a mim, ou a tia Laura, ou a tia Gabi, que estaremos à disposição de vocês, tá bom? Uma semana abençoada para todos vocês e um grande abraço.